Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 até o verso 28, ou seja, os versos finais da primeira carta aos Tessalonicenses, que estão contidas no segundo bloco da carta, que trata sobre exortações, admoestações. Temos visto, desde o capítulo 4, verso 1, várias exortações que o apóstolo trouxe à igreja dos Tessalonicenses. E agora, nesse bloco final, que vai do verso 12 até o 22, com 4 temas exortativos, depois os versos 23 e 24, encontramos uma invocação a Deus pelos Tessalonicenses, semelhante à que já encontramos no capítulo 3, versos 11 e 13 ao 13, e os versos finais, do 25 ao 28, são saudações e conclusões finais. Assim, os 4 temas exortativos presentes entre os versos 12 e 22 vamos tratar além dos demais versículos até o final da carta. Bem, o primeiro tema exortativo desse bloco do 12 ao 22 trata-se do relacionamento com os líderes da igreja tessalonicense, como eles devem ser tratados ou qual é a consideração que se deve ter em relação a eles. O segundo tema exortativo desse bloco trata-se sobre a solicitude recíproca, ou seja, como tratar, como se relacionar entre os crentes, entre os membros da comunidade, como se deve apresentar e se portar nesta relação bastante solícita, deve ser, e esse segundo tema está nos versos 14 e 15, o primeiro, 12 e 13. O terceiro tema exortativo está nos versos 16 ao 18, que trata do relacionamento com Deus. E o quarto tema exortativo está nos versos 19 ao 22, onde trata das experiências carismáticas. O que quero dizer com experiências carismáticas? Carismático vem de carisma, que é a palavra utilizada para os dons espirituais, ou seja, as experiências, as manifestações dos dons espirituais na igreja tessalonicense. O quarto tema exortativo aborda como lidar com essas experiências, essas manifestações dos dons espirituais na igreja. Assim, vamos iniciar no verso 12, ou nos versos 12 e 13, tratando da forma como se deve relacionar com os líderes. Então diz assim os versos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Bem, a gente observa claramente nessas palavras que a igreja tessalonicense, fundada há poucos anos pelo apóstolo Paulo, e que não tem a presença do apóstolo Paulo com eles, mas foi deixada uma liderança. Como que essa liderança foi sendo formada? O texto, os versos, deixa claro que aquilo que caracteriza esses líderes é a forma como eles vivem, trabalham e se relacionam com a comunidade, com a igreja. E aí apela-se à igreja em rogos, como ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Então, a primeira ênfase na relação da igreja com os seus líderes está caracterizado pela forma como trabalham.
a ênfase está no trabalho desses irmãos. E é esse trabalho de preocupação, de cuidado, de se entregar, de administrar os conflitos, de aconselhar, de assumir um cuidado sobre os irmãos, os demais irmãos, é que os caracterizam como líderes. Interessante que não há a menção aqui de um título, ou seja, o apreço que a igreja deve ter por eles não se dá pelo título que lhes foi invocado ou pelo título que carregam, por terem recebido um título que invoca uma liderança. Mas o apreço se dá pelo trabalho que realizam. Então, uma característica interessante aqui para evidenciar quem são esses irmãos, quem devem ser esses irmãos, quem deve ser aqueles que lideram a igreja. Bem, o critério apresentado aqui é a forma como cuidam, se doam pelos irmãos. Então, acateis com apreço. Bem, logo, numa interpretação por oposição, a gente então pode deduzir que não estava havendo esse apreço, não estava havendo essa consideração. É interessante que não há aqui um estímulo ao culto à personalidade do líder, mas sim a um apreço, a um respeito pelo trabalho que realizam. Isso é bem enfatizado. Os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Bem, a palavra grega aqui traduzida por presidir também tem o sentido de cuidar. Eu prefiro esse segundo sentido, aqueles que cuidam de vocês no Senhor e vos admoestam. Então, está caracterizado aqui quem são esses irmãos que merecem, que são dignos do apreço da igreja. Aqueles que trabalham. Mas trabalham no quê? Trabalham cuidando dos irmãos. Trabalham admoestando, aconselhando, exortando, mostrando o caminho, anunciando a palavra. Então é por causa desse trabalho que realizam, eles então são reconhecidos como líderes e por isso são dignos do apreço, da consideração pelo trabalho que realizam. Verso 13. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Mais uma vez, pede-se à igreja que considere esses irmãos, que os tenha em muito amor pelo quê? Pelo que fazem, por causa do trabalho que realizam. Nos 2 versículos, a palavra trabalho aparece. Ou seja, esse é o critério do apreço, do amor e da consideração pelo líder, pelo trabalho que realizam. E não simplesmente por um título que tem ou por sentar numa cadeira especial e de lá ditar as regras ou mandar todo mundo fazer e ele mesmo não fazer nada. A questão é o trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Por uma interpretação em oposição, a gente pode deduzir que há um pequeno conflito, uma pequena situação estranha na igreja tessalonicense e que essa relação estranha se dá na caracterização dos líderes. E Paulo então especifica qual é o critério. O critério é o trabalho. A esses que trabalham cuidando de vocês, reconheçam-os como líderes ou como líder. Não sabemos exatamente quantos são, embora o plural está aqui utilizado. Os que trabalham entre vós, ou seja, não é apenas uma pessoa que cuidava da igreja. Vários irmãos cuidavam dos demais irmãos. Os versos 14 e 15 trata de outro tema exortativo. E esse tema exortativo
é a forma como os crentes, de uma forma geral, e agora ele vai falar para toda a comunidade. Antes ele falou na relação dos liderados com os líderes. Agora ele fala na relação de todos para com todos. Verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Bem, aqui é interessante que o apóstolo Paulo coloca sobre os ombros de cada irmão, de cada membro da igreja, né? Irmão, a gente pode hoje considerar homens e mulheres, que exerçam esse cuidado uns para com os outros. Um foi o cuidado dos líderes, indicado nos versos 12 e 13. Agora, ele trata do cuidado que se deve ter entre os irmãos. Ou seja, é de responsabilidade de todos os irmãos o cuidado de uns para com os outros. Não é só a responsabilidade do líder. Não é só ele que tem que olhar, observar e cuidar e aconselhar e exortar. Não é só ele que tem que ter a preocupação com os irmãos. O apóstolo Paulo ensina aos Tessalonicenses que essa preocupação, esse cuidado, deve estar sobre todos os crentes, para com todos os crentes. Ou seja, é de responsabilidade sua, minha, de todos os irmãos, o cuidar, o ajudar, o atender aquilo que o outro necessita. E ele vai falar: aconselheis os insubmissos, aqueles que estão agindo fora das regras. Consoleis os desanimados. É muito comum que a tentação, as dificuldades, as tribulações da vida tragam desânimo aos irmãos. E é importante que não só o líder ou os líderes, mas todos os irmãos estejam atentos àqueles que estão desanimando. O desânimo sempre é provocado por uma circunstância adversa. E essa observação deve estar diante de todos os irmãos, como ele diz: consoleis os desanimados, ampareis os fracos. Bem, então você tem o desanimado, você tem o insubmisso, aquele que não está se adequando às regras, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus para a igreja, aqueles que estão desanimados por situações adversas e aqueles que são fracos, aqueles que são fracos pela sua própria natureza ou pela circunstância em que vivem ou que estão inseridos. Então, há os fracos na comunidade, aqueles que não têm a força, a maturidade, a visão dos outros. Esses também precisam ser amparados, cuidados. E aí ele continua: e sejais longânimos para com todos. A paciência é fundamental, não apenas na liderança, nos líderes, mas como aqui ele está falando para todos os irmãos, é fundamental também em toda a igreja. Sejais longânimos para com todos. Ou seja, tenhais a mesma paciência para com todos os irmãos, sejam os líderes, sejam os insubmissos, sejam os fracos, sejam os desanimados. A paciência deve ser para com todos, sem discriminação, sem preferência, sem acepção. O terceiro bloco exortativo, o terceiro tema exortativo, está nos versos 16 ao 18, que trata do relacionamento com Deus, como nos relacionarmos com Deus diante das circunstâncias. Então é dito, verso 16: regozijai-vos sempre, ou seja, sempre estejam alegres. Verso 17: orai sem cessar, ou seja, orai sempre. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então,
exortação diz respeito a como nós nos portamos diante de Deus nas circunstâncias. A alegria deve ser constante. Alegria no Senhor. Alegria por causa do Senhor. Alegria pela presença do Senhor. Alegria pela salvação do Senhor. Pela direção do Senhor. Pelo Espírito do Senhor em nós e entre nós. Regozijai-vos sempre. Um apelo aos irmãos. Sempre estejam alegres. O segundo apelo, o segundo imperativo, né? Orai sem cessar. Ou seja, orai sempre. Uma postura diante de Deus. Alegria, relacionamento com Deus. Orai sem cessar, relacionamento com Deus. Verso 18. Em tudo dai graças. Relacionamento com Deus, porque a gratidão é expressa para com Deus, diante de Deus, por aquilo que Deus é e realiza entre nós. Em tudo que vivermos, em tudo que passarmos, em tudo que experimentarmos, em todas as circunstâncias, dei graças a Deus, reconhecendo que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que Deus está permitindo a situação para um propósito que tem. Então, ter um coração grato é uma expressão para com Deus. A oração, uma expressão para com Deus. E a alegria, uma expressão para com Deus, diante de Deus. O quarto tema trata das manifestações carismáticas, das manifestações dos dons espirituais. Está presente nos versos 19 ao 22, que diz assim: Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Bem, agora ele trata da forma como os dons espirituais se manifestam ou devem ser considerados na igreja. O primeiro imperativo é: não apagueis o espírito. Bem, o espírito está sendo comparado, de uma forma metafórica, à luz e ao fogo, né? O fogo se apaga, a luz se apaga, e a gente precisa compreender que a luz produzida pelos homens naquela sociedade antiga era proveniente do fogo, né? Não havia, por exemplo, a energia elétrica. Então, o espírito está sendo comparado, metaforicamente, ao fogo. E este não deve ser apagado na igreja. Bem, então, a gente, por uma interpretação em oposição, a gente pode deduzir que estava acontecendo um esfriamento da manifestação do espírito na igreja tessalonicense, apesar de poucos anos de vida. Bem, quais seriam as possibilidades para isso acontecer? É natural que uma igreja, ao longo de um determinado tempo, crie uma metodologia, um método fixo para reger todas as coisas. Se entre num critério engessado, pré-estabelecido, ou seja, uma liturgia pré-estabelecida, as atividades as mesmas pré-estabelecidas ao longo de anos, sem com isso dar chance ao Espírito para guiar e trazer coisas novas, e trazer uma visão nova para uma realidade nova, para uma situação nova. É muito comum que igrejas, ao longo de um determinado tempo, criem uma certa tradição, e essa tradição faça com que as atividades da igreja e a vida da igreja sejam exatamente as mesmas ao longo de muitos anos. Ou seja, há um engessamento da liturgia, da pregação, das atividades entre os irmãos, das atividades com os de fora, ou seja, uma postura fixa para com os de fora. Com isso, não se permite que o Espírito, que na sua manifestação de vida, na sua manifestação de adequar-se às realidades, se manifeste trazendo uma nova ação na igreja. Ou seja, é muito comum que muitas igrejas
passem por esse engessamento. O espírito é vida, e vida é dinâmica. Vida se refaz a cada momento. Vida se adequa às realidades. Assim, o engessamento exclui a manifestação do Espírito. Se uma igreja tem um procedimento metodológico estabelecido ao longo de 10, 20, 30 anos, não há necessidade do Espírito, porque ela vai sozinha andar e gerir dentro daquele ritmo pré-estabelecido. Ela vai marchar naquela caminhada fixa, estabelecida há muitos anos atrás. Não precisa de uma visão para as questões novas, porque está fixada no passado a forma como a igreja age hoje. Logo, não há a intervenção do Espírito que vai trazer vida e vai trazer uma visão para a realidade que se muda a cada instante. Então, não apagueis o Espírito significa não deixe que o Espírito pare de falar, pare de agir, pare de dar uma visão nova para as coisas que acontecem. Ou seja, não entre num engessamento metodológico fixo, da qual se age até por naturalidade, se age até por de forma automática, sem precisar nem refletir sobre a questão. Então, apagar o espírito é tirar o fogo do espírito que faz ter vida, luz e direção e se fixa num procedimento automático de anos. Verso 20. Não desprezeis profecias. O espírito, ao ser apagado, para de falar, para de manifestar a sua vontade e para de dirigir os crentes. Provavelmente está havendo um movimento na igreja tessalonicense para desprezar os profetas, desprezar as mensagens que vinda de Deus para as realidades novas do dia a dia. Não desprezeis as profecias, não desprezeis a manifestação de Deus falando no meio do seu povo. Profecias no Novo Testamento não está aludindo a anúncios de coisas futuras, mas sim alude à vontade de Deus que se manifesta diante de cada situação diferente que vivemos. O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, tudo muda o tempo todo e é necessário novas direções para novas situações. E quem vai dar novas direções para novas situações à igreja? É o Espírito de Deus, na revelação aos seus profetas, aos seus pregadores, aos seus dirigentes, aos seus anunciadores. É a manifestação do Espírito na vida dos profetas que vai anunciar e dirigir e apontar para as novas realidades, para as novas experiências da vida que é dinâmica. No entanto, ele faz uma observação no terceiro imperativo exortativo desse bloco. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Paulo não ignora o fato de que entre os profetas poderá haver o falso. Entre as profecias poderá haver aquela que não traz a direção de Deus, que não traz a vontade de Deus. Por isso, ele diz: não despreze as profecias, não a exclua do meio de vocês. No entanto, não sejam meninos em acatar todas as profecias ou tudo que é dito pelo profeta. Ele diz: julgai todas elas, julgai todas as profecias. E como saber quando um profeta fala sob a direção de Deus? Quando saber que a profecia é para o que é bom? Ele diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, a profecia que for boa, essa retende-se. A profecia que for má, essa ignore e despreze realmente. Mas qual é o critério para estabelecer qual é a profecia boa e qual é a profecia má? O critério é sempre o bem. É para o bem coletivo, é para o bem da igreja, vai ser bom, vai trazer benefícios,
vai ser algo positivo, vai trazer mais ação na igreja, segundo a vontade de Deus, vai levar a palavra a mais pessoas, vai abrir-se para mais gente. Ou seja, a profecia boa é aquela que traz coisas boas. E coisas boas são aquelas para o coletivo, para o interesse da igreja, para o interesse de Deus, da vontade de Deus, do caminho de Deus. Muitas vezes os profetas agem em seu próprio interesse. E suas profecias não trazem benefício coletivo, mas traz benefício para si mesmo. Traz o interesse próprio. Essas profecias devem ser rejeitadas. A profecia que vem de Deus, a manifestação de Deus, sempre vai visar o bem coletivo. Sempre vai visar o bem do progresso do Evangelho. Muitas pessoas buscam os seus interesses e dizem estar buscando o interesse de Cristo. Não estão agindo pela causa de Cristo, mas sim pela causa própria, pela causa de si mesmo, em seus próprios interesses, para se promoverem, ficarem famosos e por isso a perseguição muitas vezes, ele diz, é perseguição ao Evangelho de Cristo, quando na realidade é perseguição ao seu próprio interesse em usar o cristianismo, em usar a igreja para se promover. A profecia deve ser analisada. Ele diz, não as despreze. No entanto, não adere automaticamente a todas elas. Não rejeite automaticamente e não adere automaticamente. Julgue aquela que for boa, aquela que for para o benefício, para o bem coletivo, essa retenha. Verso 22, o último imperativo, abstende-vos de toda forma de mal. Toda forma de mal. O mal tem muitas formas. E a exortação do apóstolo é, abstende-vos de todas as formas. Às vezes, o mal se apresenta como algo bom. Mas é fácil observar quando é o mal mesmo disfarçado de coisa boa. O mal é quando se age em detrimento, em prejuízo das pessoas. Mesmo que às vezes a sua atitude possa ter boa intenção, ela pode ser má, porque ela prejudica, porque ela traz prejuízo para as pessoas. Então, abstende-vos de toda forma de mal. Essa é uma mensagem muito importante para a igreja, principalmente nos nossos dias, onde a igreja tem adotado algumas formas de mal em boa intenção para um benefício bom, como se fosse possível o mal levar ao bem. Não é. Afaste-se. Tudo aquilo que é mal, afaste-se. Não existe uma forma boa para o mal. Não existe uma produtividade, um fruto bom quando se pratica o mal. Abstende-se de toda. É mal, está mostrando a sua face do mal, então afaste-se completamente. Os versos 23 e 24, o apóstolo Paulo faz uma invocação a Deus pelos cristãos tessalonicenses, como já foi feito no capítulo 3, versos 11 ao 13. Agora ele diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos versículos mais famosos da primeira carta aos Tessalonicenses, pela presença das três palavras corpo, alma e espírito. É o único versículo, é a única vez que Paulo utiliza essa expressão corpo, alma e espírito. Não há outro momento nos seus textos onde essa expressão é utilizada. E por isso a gente precisa ter bastante cuidado, pois para não correr o risco de construir uma doutrina em cima de um versículo que não traz um pensamento comum em todos os textos paulinos. Essa visão do ser humano tricotômica era uma visão grega, não era uma visão judaica. Os judeus não viam o homem nessa forma tricotômica.
quem via o ser humano, ou seja, a antropologia grega, é que apresentava o ser humano dessa forma tricotômica, de forma que a alma representaria para os gregos a parte inferior do ser humano, a parte baixa, a parte ruim. O espírito se referia à parte superior do ser humano. E o corpo, a parte material do ser humano. Essa era uma visão antropológica grega. Não é uma visão antropológica judaica. Eu acredito que dificilmente Paulo teria essa concepção grega sobre o ser humano tricotômica. Ou seja, é uma concepção grega, está na cultura grega, está na mentalidade grega. Mas Paulo não é grego. Paulo tem a sua construção religiosa, social, cultural, judaica. E na antropologia judaica não existe uma tricotomia do ser humano. Bem, aí surge a questão, mas por que então ele está utilizando essa expressão dos gregos, que os gregos utilizavam? Bem, é possível que ele esteja fazendo isso, primeiro, que ele está falando para gregos. Os tessalonicenses são gentios, são gregos. E esta era a forma que eles conheciam para expressar a totalidade do ser humano. Então, é provável, uma hipótese, que Paulo esteja apropriando-se de uma expressão que represente a totalidade do ser humano e na cultura grega, para falar para os gregos tessalonicenses a respeito de uma santidade que deve estar presente em todo o ser humano, na nossa totalidade. Portanto, é dito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ou seja, sejais santo em tudo, em toda a vossa maneira de ser. E para expressar essa totalidade, então, é provável que ele se utilize de uma expressão grega que fala de uma antropologia grega, que muito provavelmente não é a que ele acredita, pois em nenhum outro momento ele trabalha essa temática tricotômica, em nenhum momento ele ensina isso ou mostra a sua crença sobre isso. Então é muito provável que ele esteja utilizando uma expressão grega para os gregos para falar da totalidade do ser humano, sem contudo ser essa a sua crença antropológica. E ele continua dizendo: sejam conservados íntegros, inteiros, sempre a expressão da totalidade do ser. Íntegros, ou seja, inteiros, e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre a temática que ele aborda, principalmente aqui no final do capítulo 4 e início do capítulo 5, o como estar, o como viver na vinda de Jesus. Como Jesus deve nos encontrar quando ele vier, de forma santa, em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa integridade do ser. Verso 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, Paulo diz aos Tessalonicenses: Deus que chamou vocês, que chamou a todos nós para esta salvação, é fiel para manter a sua palavra, para manter a sua promessa até o dia da vinda de Jesus. Os tessalonicenses precisam estar tranquilos, consolados, calmos e serenos, no sentido de que Deus que os chamou, com fidelidade, os preservará salvos para a salvação final, para o livramento da ira vindoura. A fidelidade de Deus deve ser o motivo do descanso do tessalonicense ou do crente em geral. Descansar na fidelidade de Deus. Deus nos chamou. E por ele ter nos chamado, ele é fiel para manter esse chamado, a promessa da salvação, até o último dia. Bem, se nós rejeitarmos a salvação do Senhor, é outra história. Mas por parte do Senhor,
ele manterá a sua fidelidade e nos conduzirá para a salvação na vinda do Senhor Jesus. Os versos 25 e 28, saudações finais, encontramos no 25. Irmãos, orai por nós. Paulo finaliza a sua carta pedindo aos Tessalonicenses aquilo que já pediu: orai sem cessar, orai sempre, e já que devem orar sempre, lembrem-se de nós. O nós é o Paulo, né, o Silas, Silvano, e o Timóteo. Orai por nós. Verso 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Paulo ensina aos cristãos que eles tenham um relacionamento fraterno, um relacionamento simpático, um relacionamento de amor, de afeição, de cordialidade. E a saudação com ósculo, ósculo significa beijo, mas há uma diferença entre a palavra no passado, na sua origem latina, beijo para ósculo. Beijo teria uma conotação no latim mais voltada à sexualidade, enquanto a palavra ósculo era utilizada para o beijo fraternal, o beijo da amizade. Então, as traduções da Bíblia optam por usar ósculo, que na sua origem trata do beijo do amigo. Então, o cumprimentar com o beijo era uma demonstração de profunda amizade. É claro que temos o exemplo do Judas, que utilizou esse tratamento amigável para atrair Jesus e, com isso, depois o traí-lo. No entanto, na sinceridade, o beijo expressa afeição, amizade, carinho, ternura. E Paulo diz e deseja que os irmãos se tratem uns aos outros com essa ternura, com essa amizade, com essa simpatia, com essa alegria, com essa confraternização. E o ósculo é o símbolo dessa amizade. Verso 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Bem, Paulo está prevendo a possibilidade dos líderes ou de alguns receberem a carta e não a lerem diante da igreja. A exortação é para a igreja inteira. Paulo, mesmo distante, continua pastoreando a igreja, e esta carta é uma carta de pastoreamento, é uma continuação do seu pastoreamento. Então é necessário que ela seja lida para toda a igreja. Todos os irmãos ouçam as exortações que Paulo traz na carta. E aí ele finaliza fazendo uma alusão àquilo que já disse lá no início da carta, a ênfase na graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Uma despedida bastante emblemática em Paulo, desejando que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com os Tessalonicenses. Graça já enfatizada no início, na saudação. Um abraço.